Vamos a Brasília com o Délio Rocha. O Délio traz as informações para a gente sobre os presidenciáveis, inclusive sobre uma entrevista. Ontem a gente já vai ver, antes de chamar o Délio, um trecho do presidenciável Jair Bolsonaro, que concedeu entrevista aqui ao SBT e falou sobre vários assuntos. Jair Bolsonaro falou ao jornalista Carlos Nascimento e a gente vai conferir o primeiro trecho da entrevista, quando ele fala de composição de um possível governo e também sobre o combate à criminalidade. É muito grande a chance do senhor ser o novo presidente da República do Brasil nesses próximos dias. Eu queria saber se o senhor já tem o seu ministério composto. Pretendemos ter um ministério bastante enxuto, com aproximadamente 15 nomes, e definimos 3 até o momento. É o senhor Paulo Guedes na Economia, o Onyx Lorenzoni na Casa Civil e o general Heleno da Defesa. O seu será não um governo militar, mas de militares, é isso? Agora, os militares que porventura comporão o meu governo não é por serem militares, e sim por sua capacidade de poder, naquela área, naquele ministério, fazer um bom trabalho. Você pode ver o nome que está sendo cogitado para a ciência e tecnologia é de um coronel da aeronáutica, Marcos Pontes, é o nosso astronauta. É um homem que tem um profundo conhecimento em ciência, tecnologia, e tem trabalhos prestados no Brasil, fora do Brasil, na NASA. É um homem realmente que tem tudo para ocupar esse ministério e, com iniciativa, fazer um bom trabalho. O senhor tem batido muito na tecla da insegurança pública, que de fato é algo que preocupa muito o Brasil hoje. Sim. O senhor falou ontem que gostaria que o país voltasse a ser como há 40, 50 anos em termos de segurança. Só que o Brasil é outro hoje. O crime ocupa até territórios dentro do país. A polícia está na defensiva. Como mudar essa situação não saindo da lei? Bem, primeiro a gente não pretende sair da lei em hipótese alguma. Algumas mudanças nós queremos fazê-la no Código Penal. Não é apenas o policial, civil, militar. Nós também temos que ter excludente de ilicitude na legítima defesa da vida própria de terceiro e do patrimônio próprio ou de terceiro. Passa por aí. A questão do crime dito organizado. Você tem que ter um trabalho de inteligência para seguir o dinheiro. Ninguém faz nada sem dinheiro em lugar nenhum no mundo. Então, as instituições nossas, seguir o dinheiro para a gente poder sufocar esses criminosos dessa forma. Agora, quem manda na polícia são os governos estaduais, não é o presidente da República. Como é que o senhor vai fazer? Nós sabemos disso, mas o Código Penal, quem faz somos nós em Brasília. E se nós dermos essa liberdade, não para o policial matar, mas para não morrer, bem como para o cidadão de bem, isso começa a mudar de figura. Esse é um ponto. O senhor defende que um policial, por exemplo, se reagir à ação de um bandido, de um assaltante e vier a matar essa pessoa, ele não responda, não seja julgado. Não, isso contraria a Constituição, não contraria? Porque não todos somos iguais. Não, mas não pode dizer que é igual um policial e um bandido. Aí um está à margem da lei, outro não. Agora, o policial hoje em dia, ele tem que esperar o bandido atirar para reagir. Isso não pode continuar acontecendo, por isso nós queremos mexer no Código Penal. Elivaldo, o candidato Jair Bolsonaro segue negando que irá participar dos debates, concedendo apenas entrevistas, como essa que aconteceu ontem no SBT, entrevistas individuais. É a estratégia principal nesse segundo turno. E uma estratégia que está dando certo, Nádia, do ponto de vista do marketing. E chamou atenção no conteúdo da entrevista ao jornalista Carlos Nascimento do SBT, a reafirmação do candidato Jair Bolsonaro em relação ao ministério. O ministério enxuto, técnico, com 15 nomes. Ou seja, hoje nós temos quase 25, se não me engano. Então, reduz bem de forma significativa. E a expectativa aí para uma mudança no Código Penal é uma mudança que depende do Congresso, depende de entendimento. Por esta razão que há informações de Brasília, inclusive, Délio, que já se trabalha aí, os aliados mais próximos do presidenciável Bolsonaro, já há um trabalho para garantir, no primeiro momento, a governabilidade aí no Congresso Nacional, onde você está, né? Está ouvindo nada. Está sem retorno, então. Então, deixa eu esperar, recuperamos já o retorno com o Délio, que não está nos ouvindo. Ok, Délio?
ok? Está nos ouvindo? O Délio vai falar agora, então, sobre as trocas de farpas. E também pode falar, como o Elivaldo comentava aqui rapidinho, Délio, sobre essa transição, imagino, até com o governo do presidente Michel Temer, porque daqui a pouco o próximo presidente vai começar a iniciar, vai precisar iniciar essa transição. Mas, por enquanto, a gente vai falar da campanha que está em curso, faltam 11 dias para as eleições presidenciais e os dois candidatos estão trocando muitas farpas pelas redes sociais, especialmente pelo Twitter. Délio, bom dia. Bom dia, Nádia Rodrigues. Bom dia ao Elivaldo e bom dia a todos no Piauí. Pois é, o debate entre os presidenciáveis não chegou à televisão, mas ganhou as redes sociais. Ontem os dois trocaram farpas pelo Twitter e tudo começou quando Fernando Haddad, do PT, voltou a desafiar Jair Bolsonaro para um debate na televisão. O petista disse que esse debate poderia acontecer até mesmo numa enfermaria, como ele já tinha comentado em outra oportunidade, e Jair Bolsonaro ironizou o desafio feito por Fernando Haddad. Jair Bolsonaro disse que quem debate com porte é bêbado. Olha, Nádia, enquanto isso a gente deve mesmo ficar sem debate entre os presidenciáveis neste segundo turno, o que é muito ruim para a nossa democracia. E ontem, viu, Nádia Rodrigues, os dois candidatos também voltaram a defender algumas propostas que têm apelo popular. Bolsonaro disse que, caso seja eleito, vai continuar defendendo penas mais severas para os crimes passionais, independentemente de sexualidade. E ele deu a entender, Nádia, que a extradição do ex-ativista Cesare Battisti, que é solicitada pelo governo italiano, deve ser uma das suas primeiras medidas como presidente, né, caso ele saia vitorioso no dia 28 de outubro. E Bolsonaro e alguns aliados também disseram que num governo do PSL, o presidente não vai negociar nem com o PT, nem com o PCdoB, nem com o PSOL. Já o petista Fernando Haddad comentou ontem que no eventual governo dele não vai manter nenhum nome que hoje trabalha na gestão de Michel Temer. Olha, Nádia, e Fernando Haddad também disse que a Polícia Federal deve cuidar do crime organizado, deve se dedicar a isso no eventual governo dele, liberando as polícias estaduais para atuarem nos crimes comuns. E você falou aí do presidente Michel Temer, dessa transição. Michel Temer, que já está aí, já indicou um ministro para cuidar dessa questão da transição, né? Porque mais de 50 pessoas podem ser indicadas pelo presidente eleito para trabalhar nessa transição de governo, e já tem uma orientação do presidente Michel Temer para que os ministérios preparem em seus relatórios para mostrar um raio-x do país em todas as áreas para que o novo presidente realmente saiba como está a realidade do país. Nádia. Pois é, o presidente Michel Temer, viu, Elivaldo, que dormiu ontem com um barulho maior na cabeça porque a Polícia Federal pediu o indiciamento dele de mais 9 pessoas no inquérito que investiga irregularidades, aquele inquérito dos portos que beneficiaria a empresa Rodrimar. Então, esse é um assunto que o presidente também vai precisar, e especialmente quando finalizar o mandato dele, ter que lidar com essas acusações. Nádia, normalmente o presidente da República termina o seu mandato, ele tem aquela quarentena de descanso total, absoluta tranquilidade, a estabilidade, vai para o sossego. Com o presidente Michel Temer vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Bom, agora a gente vai ver outro trecho da entrevista do candidato Jair Bolsonaro ao SBT. Ele negou rótulos de ditador e disse que o governo dele vai tirar o governo do cangote de quem gera emprego. O senhor poderá indicar pelo menos 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Fosse isso hoje, quem o senhor indicaria? Eu indicaria alguém do perfil do juiz Sérgio Moro. Eu acho, quando se fala em Sérgio Moro, eu me coloco numa situação muito parecida com a dele no tocante à liberdade. Quem mais além dele? Nós não temos liberdade para ir na padaria mais sozinho. Então o trabalho que o Moro fez tem que ser reconhecido por parte de um governo sério. Outro ponto importantíssimo é a questão da economia que o senhor confiou ao economista Paulo Guedes. Mas o fato é assim, independentemente de planejamento, quando o senhor assumir, haverá quase 13 milhões de brasileiros desempregados esperando uma resposta imediata. O que o senhor vai fazer? Bem, não tem resposta imediata, não tem cavalo de pau. O que eu tenho conversado com ele, eu levo sugestões e ele que decide.
E, afinal de contas, ele é um homem que entende desse assunto e é de confiança nossa. Nós temos que facilitar a vida de quem produz. Como diz o linguajar popular, temos que tirar o Estado do cangote de quem realmente dá emprego. Como é que o senhor vai lidar com a reforma da Previdência? Nós vamos fazer a nossa reforma. Essa que está aí, eu vejo dificilmente ela vai ser aprovada. Não podemos adotar a velha prática de remendo novo em calça velha. Não podemos penalizar, por exemplo, quem já tem direito adquirido. O próprio servidor público já sofreu 2 reformas previdenciárias. Podemos mexer alguma coisa? Sim, temos ideias propostas nesse sentido, mas ninguém será penalizado. O senhor terá coragem de mexer com a Previdência dos militares, por exemplo? Olha, quando se fala em presos militares, ela é diferente dos outros. Nós não temos hora extra, fundo de garantia, direito à greve, repouso remunerado, nada além disso aí. Ao longo de 30 anos de carreira, na verdade, o militar trabalha 45 anos. Você pode propor alguma mudança, sim, mas você não pode igualar aos demais com direitos trabalhistas diferentes. Todo político passa a campanha dizendo que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Depois que assume, a primeira coisa que faz é aumentar impostos. O senhor vai aumentar impostos? Quais? Olha, não tem aumento de imposto, não tem criação de CPMF, não existe nada, isso é muito pelo contrário. Mas imposto para os mais ricos? É a proposta. Eu acho que no Brasil você não pode falar em mais ricos, está todo mundo sufocado. Se você aumentar a carga tributária dos mais ricos, como a França fez no governo anterior, o capital foi para a Rússia. O capital vai fugir daqui. A carga tributária é enorme. Quase tudo é progressivo no Brasil. O senhor vai fazer um governo estatista ou vai privatizar? Não, nós vamos partir para privatizações, as 50 estatais feitas pelo último governo do PT. O mundo lá fora tem lido e ouvido que o senhor é nazista, é fascista, que o senhor quer fazer uma ditadura militar no Brasil, que o senhor não está preparado para o cargo. Se o senhor vencer a eleição, como é que o senhor vai reagir diante disso? Esses rótulos, aos poucos, estão sendo desmistificados. Faltou você falar aí, também misógino, entre tantos outros rótulos que eu recebi ao longo desse tempo todo. Não sou nada disso. Agora, o outro lado está disputando comigo, até no seu próprio plano de governo diz no controle social da mídia, diz em aumentar o imposto de renda para a pessoa física, tá? Diz em criar mais estatais. Tá? Então, o outro lado é completamente oposto do meu. Esse rótulo também é estatizante é porque eu sou militar e o período militar foi, sim, muito estatizante. Agora, por outro lado, quem faria uma Itaipu binacional se não fosse o Estado naquele momento? Então, nós vamos, sim, partir de uma política de privatização com responsabilidade que não só o sistema financeiro, bem como os brasileiros, vão se orgulhar dessa nossa proposta. Muito obrigado. Passou depressa o nosso tempo. Bom, tá aí o entrevistado de ontem, foi o candidato Jair Bolsonaro. Hoje, às 7 horas da noite, um pouquinho antes do SBT Brasil, a entrevista com o candidato Fernando Haddad do PT, do Partido dos Trabalhadores. E amanhã também nós vamos exibir aqui no Notícia da Manhã os trechos importantes dessa conversa com o jornalista Carlos Nascimento. Voltamos a Brasília com o Délio Rocha. Délio, agora o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral nessa reta final da campanha é combater fortemente as fake news. Pois é, Nádia. Olha, o WhatsApp, que é um dos aplicativos mais populares no país, pode sofrer algumas alterações nesta reta final de campanha. Pelo menos esta é a sugestão do Conselho Consultivo sobre Internet do TSE. Essas sugestões foram apresentadas ontem aqui em Brasília para os representantes do WhatsApp no país. Essas sugestões agora vão ser analisadas e entre as sugestões que foram apresentadas ontem, Nádia, estão, por exemplo, limitar o número de mensagens que podem ser enviadas para apenas 5 usuários. Outra ideia é fazer com que haja uma indicação na mensagem se aquela mensagem ela é repassada ou se foi criada por quem enviou. Outra sugestão apresentada pelo TSE é reduzir o número de grupos que podem ser criados por um único usuário. Atualmente é 9.999 grupos e a ideia é reduzir para 499, o que é ainda um número muito elevado, Nádia. E hoje, aqui em Brasília, a ministra Rosa Weber, presidente do TSE, vai fazer uma reunião com representantes das campanhas de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad para discutir mais uma vez essa questão das fake
fake news. Essa reunião era para ter sido feita ontem, Nádia, mas acabou sendo transferida para hoje. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo com a gente de Brasília, capital federal. Daqui a pouco, ao meio-dia, o Délio estará de volta no Jornal do Piauí com o Joelson Jordani e o Elivaldo também falando de política. Daqui a pouco volta com o ponto de vista. O Elivaldo para falar da sucessão na Assembleia Legislativa, composição da nova mesa diretora.